Olha só, no vídeo que eu gravei alguns dias atrás, falando sobre day trade, se day trade vicia, a gente teve um comentário aqui no vídeo do Jansen Rock, falando assim, olha, faz um vídeo explicando sobre como funciona a alavancagem. Eu já falei bastante de alavancagem aqui em outros vídeos no Lucro do Dia, mas eu achei bem interessante a gente ter um vídeo especial, que é esse, para a gente falar todos os tipos de alavancagem que existe dentro do mundo dos investimentos. Vamos lá? Bom, e a primeira coisa, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, clique no sininho de notificação, dê like também para o nosso canal crescer. Se você já está aqui com uma frequência e gosta do nosso conteúdo, dê like também. Assim a gente sabe que a gente está no caminho certo e ajuda também o canal a crescer. Claro, né, aqui é democrático. Se você não gosta, não está gostando do conteúdo, pode dar dislike também, porque aí a gente sabe que talvez possa ter que mudar aqui o tipo de vídeo para produzir. Nosso intuito aqui no Lucro do Dia é sempre levar um conteúdo legal de investimentos para você. A gente fala sobre trades, né? Já falamos no vídeo passado, retrasado, a gente fala sobre profissões, a gente fala de investimentos de modo geral, e nosso intuito é compartilhar esse conhecimento aqui no YouTube. Bom, então vamos lá, vamos falar de alavancagem. A primeira coisa é uma definição de uma maneira mais simples, tá? Aqui eu não estou como se fosse um dicionário ou algum texto de algum livro para fazer a definição para você. Então, de uma maneira geral, a alavancagem é o ato de você, com um determinado recurso, você utiliza esse recurso, mas você opera um recurso muito maior. Então, você está com um volume muito maior que você está fazendo operações. E quando a gente fala em alavancagem, até para ficar mais fácil eu explicar isso para você, quando a gente fala em alavancagem dentro do mundo dos investimentos, eu posso dividir basicamente em duas grandes formas que você vai ouvir isso. A primeira é quando você está lendo algum relatório de algum analista e ele está falando sobre as empresas que estão listadas lá na bolsa. Então, às vezes, ele vai falar essa palavra, alavancagem. O que é isso? Significa que aquela empresa ela tomou alguma dívida, ou seja, ela pegou um dinheiro que não é dela para ela fazer a operação dela e assim ela ter mais resultados. Então vamos dar um exemplo aqui, vamos pensar aqui numa empresa, a Vale, por exemplo. Ela tem um caixa, mas ela pode pegar, emitir, por exemplo, uma debenture, ou pegar uma dívida com um banco, ou alguma coisa desse tipo, pegar muito mais recursos para jogar em alguma área de mineração e assim produzir mais e vender mais. Então, com isso, ela tende a ter um resultado maior. Obviamente que quanto maior a alavancagem, maior a possibilidade de risco. Qualquer possibilidade aí que aconteça no mercado, ela não conseguir fazer as vendas ou assim por diante, ela vai estar com uma dívida muito grande. Mas a alavancagem não é algo, o fato de uma empresa ter uma alavancagem não é algo ruim, tá? Inclusive, dentro da teoria de finanças, é até bom que as empresas tenham algum tipo de recursos de terceiros operando, em vez dela utilizar apenas aqueles recursos que ela detém. Bom, então falamos da primeira parte, que é quando a gente ouve falar de alavancagem no mundo dos investimentos, das ações que a gente negocia. Agora vamos mudar para a visão do investidor. O investidor também pode se alavancar. Como que é, ou melhor, quais são as formas que o investidor pode se alavancar nos seus investimentos? Então, a ideia é a mesma. Então, você tem X reais, exemplo, você tem 100 reais, e com esses 100 reais, ao invés de você operar os 100 reais, a alavancagem faz com que você opere mais do que os 100 reais. Você vai operar, sei lá, 1.000 reais utilizando apenas os 100, 10 mil reais utilizando apenas os 100. Então, o conceito de alavancagem é esse. E quais são as formas que você pode se alavancar dentro do mundo dos investimentos? Não necessariamente só trade, tá? O mundo dos investimentos de forma geral. Eu trouxe aqui para você três, não sei se seria formas, mas três possibilidades de alavancagem dentro dos investimentos. O primeiro chama-se termo. O que é termo? É uma forma em que eu compro uma ação e a liquidação vai ser futura. Então, por exemplo, eu quero fazer uma compra, de novo, de Vale, aleatório, eu estou falando aqui. E aí eu tenho 10 mil reais para comprar essas Vale. Eu pego, divido pelo valor que a Vale está, né? X reais, então eu sei o máximo de quantidade que eu posso comprar. Se eu faço isso, em 2 dias depois eu tenho que pagar, né? Por essa compra que eu fiz. Então, por isso que a gente chama de compra à vista. Mas eu posso fazer o seguinte, eu faço um termo. Eu posso fazer um termo de 16 até 999 dias. Eu vou lá e falo assim, olha, eu quero
que você me cobra essa compra aqui que eu vou fazer apenas daqui 3 meses, daqui 5 meses, por exemplo. Então, por esse motivo, é possível você comprar um valor maior, colocar apenas um valor como garantia, como, por exemplo, os seus 10 mil reais, você coloca lá e compra 30 mil reais de vale. Você não vai precisar pagar daqui 2 dias, né? Então você vai pagar daqui 3 meses, por exemplo. Então, quando estiver chegando perto, você vende as suas vale lá no final e você consegue honrar. Então, é uma forma que você pega um dinheiro emprestado da corretora e aí ela honra lá no segundo dia, mas ela vai te cobrar daqui 3 meses. Se o preço subir, nesse caso, você ganhou dinheiro. Se o preço cair, nesse caso, você vai perder um valor 3 vezes mais nesse exemplo do que você perderia se fosse apenas com 10 mil reais. Então esse é o ponto da alavancagem que você tem que prestar atenção. Quando você ganha mais vezes do que se você estivesse operando apenas com seu dinheiro. E o contrário é válido. Quando você perde, você também perde na mesma proporção. Segunda forma que eu posso colocar aqui como alavancagem, não necessariamente seria, mas eu acho que é importante eu colocar eu falei da forma de ganhar na alta, tem como eu também ganhar na baixa, tá? Que é com o aluguel, eu fazer um short, que chamam aqui no mundo dos investimentos. Então, eu pego uma ação alugada, por exemplo, eu acredito que a Vale, que é o nosso exemplo aleatório, aqui que eu estou colocando, eu acredito que a Vale vai cair, então eu posso alugar a Vale de alguém, vender no mercado, e depois que ela caiu, eu posso recomprar. Para eu fazer isso, eu vou precisar apenas colocar uma margem lá de garantia, eu não vou precisar colocar o valor total dessa operação. Por isso, eu estou considerando aqui que também é uma forma de alavancagem, porque eu posso operar um volume maior do que aquele que eu tenho. No primeiro caso, no termo, eu também não preciso necessariamente colocar só dinheiro, eu posso até colocar outras ações que eu já tenho em caixa lá, em custódia, ou ouro, ou um título de renda fixa, no caso do aluguel também, enfim, no terceiro caso aqui também. Então, eu consigo utilizar até um dinheiro que já está alocado, por isso é uma forma de alavancagem. Por último, é o assunto que eu estava falando no último vídeo de Day Trade, que é o mercado futuro. O mercado futuro ele é bem amplo, então é possível você negociar commodities agrícolas, boi, soja, milho, café, petróleo. É possível você negociar também commodities não, mas contratos financeiros, como por exemplo dólar futuro, índice futuro. Aqui no Lucro do Dia eu tenho vídeos explicando detalhadamente como funciona tanto o mercado futuro quanto o mercado de índice, tá? Tem uma série só falando sobre índice, sugiro que você conheça. E o mercado futuro nada mais é do que eu opero algo que vai ter lá na frente um vencimento. Então, por exemplo, uma pessoa que é um produtor de soja, ele está num determinado mês do ano, ele vai hoje plantar a soja dele, mas ele vai demorar até a soja crescer, até ele vender, não é? Portanto, ele não sabe quanto vai estar o preço lá na frente quando ele colher. O mercado futuro nada mais é do que hoje eu conseguir olhar a soja lá do maio do ano que vem e aí eu já travar o preço. Então eu estou negociando algo futuro, por isso que chama mercado futuro. Como não vai existir até o dia do vencimento nenhum tipo de troca física ou alguma coisa do tipo, é apenas preço, eu não preciso do dinheiro total, do volume que eu estou negociando. Eu também preciso apenas de uma margem de garantia. E isso também vale para quando eu opero dólar, quando eu opero índice. Por esse motivo, quando eu opero um índice futuro, que tem lá próximo de um mini índice, próximo de 10 a 15 mil reais o volume total do contrato, eu não preciso de tudo isso, porque é entrega futura, entre aspas. É algo que ele vai ter um vencimento daqui 2 meses, por exemplo. Dessa forma, eu consigo abrir uma posição tanto de compra quanto de venda, colocando apenas uma margem de garantia. E aí que está a explicação do que aconteceu no último vídeo, que hoje as margens estão quase mínimas. Eu lembro quando a margem era, sei lá, 2 mil reais para cada contrato, foi caindo, 100 reais para cada contrato, e aí eu vi até algumas casas, algumas corretoras pedindo de margem apenas 20 reais para você operar um mini contrato, que tem de volume aproximadamente 10, 12 mil reais. Vai depender da cotação do mini índice, claro. Então, com 20 reais, com 100 reais, você negociar 10 mil, cara, sensacional do lado do ganho. E absurdamente complicado no lado do prejuízo. Portanto, espero que você tenha entendido nesse vídeo
O que é o conceito de alavancagem? E assim como nas empresas, se uma empresa ela está super alavancada, ela corre muito, mas muito risco de quebrar. Na vida do investidor, pessoa física, é a mesma coisa. Você pode usar a alavancagem ao seu favor, mas com moderação. Se você se alavancar absurdamente e tiver pouco recurso na corretora e querer operar um mini índice, por exemplo, se tiver apenas R$500, R$100, 20, 50 reais e querer abrir um contrato, você está absurdamente fora dos padrões normais de risco e você corre muito risco. Então, utilize sim a alavancagem, mas com moderação, com consciência, que você vai utilizar isso ao seu favor da sua conta para você ter consistência de crescimento a longo prazo e não querer ficar rico da noite para o dia. E aí, gostou? Deu para entender o que é aquela alavancagem? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Dê like no vídeo se você gostou, compartilhe aí com os amigos. A gente se vê nos próximos vídeos do Lucro do Dia. Um abraço, até mais, tchau!